Caraca, e essa treta entre o Souza e o Edmundo, que olha, tá pegando fogo. De ter trago o Edmundo naquela época, não foi um bom investimento. Já no final da carreira. Não, já no final da carreira, e ele criou muito problema dentro do clube. Aí depois na semana ainda pegou um pouco no meu pé. Eu ia pra casa, eu chorava, cara. E aquilo ficou no meu coração durante anos. Se ele gosta, é problema dele. E ele fique pra lá com o Deus dele, com o Jesus dele e com o dinheiro dele, que tem milhões. Jogou pra caralho, jogou lá fora, jogou pra caralho, ganhou muito dinheiro. Mas, porra, não vem aqui querer aparecer nas minhas costas, irmão. Que eu acho que é sacanagem, é covarde. Minha opinião, ele é covarde. Você vai ver isso e muito mais e entender mais dessa discussão, mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Há um tempo atrás, o Souza deu uma entrevista no Charla Podcast e acabou falando um pouco sobre o Edmundo e o primeiro rebaixamento do Vasco. Teve muito erro ali que, um exemplo, de ter trago o Edmundo naquela época, não foi um bom investimento. Já no final da carreira. Não, já no final da carreira, e ele criou muito problema dentro do clube. Muito, sabe? Então desestruturou muito a galera que jogava, jovens como eu, outros jovens, galera... Pô, era complicado, sabe, jogar ali com ele. Então, acabou trazendo... Pô, ele teve problema com o Moraes, o Moraes teve problema com o Madison, comigo. Enfim, uma série de jogadores que e quando você tem um líder, que ele é um líder, e que um líder que as pessoas olham pro líder e falam, pô, cara, a galera que tá atrás, não vai acontecer as coisas. E acabou que teve um ano trágico, porque, pô, o Vasco cair foi uma tragédia. Depois as pessoas começaram a tomar isso como normal. E não é normal. Normalizar o rebaixamento. Foram três e uma permanência. Não é normal o Vasco cair. Mas em 2008 foi uma loucura, porque foi o primeiro e o Vasco sempre foi um gigante. Nem preciso dizer que o Edmundo acabou indo ali no podcast do Juninho e, meu irmão, ele falou um pouquinho sobre o Souza e mandou a real sem dó. Em cima desse link, 3, 4 episódios atrás eu recebi o Souza aqui. E pelo pouco que você me acompanha, a relação que a gente construiu no último ano, você percebe que eu sou um cara que odeio polêmica, não falo mal de ninguém. Muito pelo contrário, eu sou o cara de apaziguar. E o Souza, quando ele esteve aqui, há um mês atrás, 3 semanas atrás, eu fiz questão de fazer uma pergunta pra ele, não sei se chegou pra você, porque quando, há um tempo atrás, ele teve no Charla, ele comentou aquela situação de que ele viveu contigo no Vasco Cruzeiro e tal. Depois você também retrucou aquilo, ficou um clima chato entre vocês. Eu falei, Souza, você comentou aquela situação toda no Charla lá, você quer comentar alguma coisa aqui? Como é que tá essa situação? E eu até falei pra ele, você e eu somos cristãos, a gente tá num período natalino agora, seria uma oportunidade legal pra gente fazer essa situação. E ele me agradeceu a pergunta, não sei se chegou pra você, ele te pediu perdão, falou que ele também teve os erros dele, você errou, ele errou. Chegou pra você o corte? Não. Então, depois você assiste, eu te mando o link lá. Ele falou que até hoje ele tem vontade de te pedir perdão, de chegar próximo de você. Ele te vê, às vezes, em alguns lugares, ele tem receio da tua reação, de repente tu ser rude com ele e tal. Como é que tá essa situação individual tua? Eu lembrei, ele citou que isso magoou ele um pouco. Ele, dei mole no Charla, falei algumas coisas, passei do ponto porque eu tava ferido. E ele alega que ele te mandou um texto enorme no WhatsApp, te pedindo perdão, querendo reaproximar, e meio que tu cagou e andou, nem respondeu. E ele falou que isso chateou ele um pouco. Cara, é bem complexo essa história, porque eu caguei mesmo, e vou cagar, sinceramente. Porque eu não acho que ele é verdadeiro. Essa é a minha opinião. A minha cobrança foi em cima de uma derrota. Eu era capitão do time. Enfim, eu acho que eu fiz o correto. Se me excedi, sinceramente nem me lembro qual foram os termos. E não foi pessoal. Segundo ele, no episódio, ele alega, é por isso que você fica pedindo ajuda pedindo dinheiro emprestado, sei lá, alguma coisa assim. Cara, posso falar o que eu acho de coração? De coração? Ele quer aparecer em cima de mim. É mais pura verdade. O que ele jogou no Vasco? Ele é o que no Vasco? Me diz. Ele quer ser alguma coisa em cima de outra pessoa. Ele só vai no Charla, só vem aqui, porque ele não tem história pra contar dele, não, pô.
Ele quer, o sonho dele é voltar pro Vasco. O sonho dele é terminar no Vasco. E o único episódio que ele tem é falar mal de mim. E eu não acho justo. Eu não acho justo. E não perdoo mesmo. Quer dizer, não perdoo não tenho nada com ele. Ele lá, eu aqui, tá tudo certo, irmão. Ele pode falar o que ele quiser de mim. Ele pode falar o que ele quiser de mim. Não me atinge. Agora, é leviano da parte dele querer subir nas minhas costas. E, cara, desculpa. Desculpa a religião. Eu não confio nele, não. Quando ele bota Jesus na frente, quando ele bota Deus na frente, aí eu desconfio mais ainda. O cara tem que ser homem, irmão. Homem. Se ele quisesse me pedir desculpa de verdade, não é pelo Instagram que ele tem que me mandar mensagem, não. Ele falou que foi no WhatsApp. Eu não tenho o WhatsApp dele. E não acho justo também esse negócio, não. Eu falo mal de você para milhões de pessoas, depois te peço desculpa no particular? Legal. Eu penso diferente, irmão. Eu penso diferente. E tenho convicção do que eu tô falando. O que o Souza fez com a camisa do Vasco? O que ele fez com a camisa do Vasco? Me diz um título que ele... Ele jogou pouco tempo. Ele caiu contigo e foi vendido. Qual gol que ele fez? Me fala o gol que ele fez, o título que ele ganhou. Para ele querer ser ídolo, ele só é ídolo porque ele vai a São Januário e finge que tá lá, Vasco. Isso pra mim não é ser Vasco. E tem essa história de que eu humilhei ele. Humilhei ele nada, cara. Fiz uma cobrança, eu era capitão do time. Fiz uma cobrança porque o Vasco perdeu. Se ele gosta de perder, paciência, irmão. Eu não gosto. Se ele gosta, é problema dele. E ele fique pra lá com o Deus dele, com o Jesus dele e com o dinheiro dele, que tem milhões. Jogou pra caralho, jogou lá fora, jogou pra caralho, ganhou muito dinheiro. Mas, porra, não vem aqui querer aparecer nas minhas costas, irmão. Que eu acho que é sacanagem, é covarde. Minha opinião, ele é covarde. Bom, mas aí depois o Souza também foi lá no Futebolaço e adivinha só... resolveu explicar melhor tudo o que aconteceu. Eu adoro ser esse cara da conciliação. Eu sou o cara assim como você, cristão, e é impossível hoje falar de Pedrinho e não falar de Edmundo. E aí o que eu queria te perguntar... do Puma. Não. Qual Puma, Rodrigues? Tem vários Puma que perdeu o gol. O que eu ia te falar, Souza, é o seguinte, a gente como cristão, a gente sempre tem que liberar perdão na vida da gente. E é público e notório, você e o Edmundo tiveram um problema público, você contou, na verdade, um bastidor, um testemunho de vida, digamos assim, que você viveu, ele deu a versão dele, você deu a sua, não tô nem pra entrar no mérito aqui de qual a versão é a correta, mas eu vou na linha aqui da conciliação. Hoje você fez uma live com ele, e ele até comentou no final da live assim, eu tinha que ir embora pra vir fazer a live. E o Edmundo comentou assim, não, mas eu não tenho problema pessoal não com o Souza, não. Sim. Então eu queria te perguntar... como é que tá hoje essa relação da tua parte? Ficou alguma mágoa, zerou? E acho que até como cristão a gente tem que liberar perdão. Assim, é legal você levantar essa bola aí pra gente também esclarecer isso, porque teve erros de ambas as partes. Só que eu colocando a minha cabeça no travesseiro, hoje eu entendo que o erro maior foi meu. Porque assim, eu conheço Jesus, cara. Desde pequeno eu conheço Jesus. Desde pequeno eu aprendo sobre perdão, sobre amar, sobre perdoar, sobre viver, e enfim. E quando eu tive esse episódio em 2008, eu infelizmente não soube lidar com isso, porque me fez muito mal, fiquei muito triste. De repente para ele foi algo natural, que é cobrança, igual ele falou. Só que pra gente que recebeu, ficou aquela coisa no coração. E eu vivi com isso durante muito tempo. E durante muitos anos eu convivia com aquilo. E quando eu ouvia no nome dele ou alguma coisa falando dele, eu me manifestava. E aí, cara, você vai entendendo que aí você vai ficando mais velho, vai vendo. Aí chegou um dia que eu tava orando em casa e Deus tocou no meu coração assim, manda mensagem pro Edmundo. Que eu tava falando que eu queria conhecer mais Deus, Jesus e parará, na minha oração, que às vezes eu faço na madrugada. E eu falei, não, mas quem errou foi ele, o que tem a ver? Tipo, mandar mensagem pedindo desculpa. Mas aí ele falou, cara, tem que ser assim. E parece que aquilo foi tão forte no meu coração que tem o Antunes, um amigo nosso, que ele tem o contato do Edmundo. Eu pedi, mandei uma mensagem para ele, fiz um texto gigante, pedi desculpa se por acaso nesse meio tempo eu deixei com que essa mágoa afetasse, falei besteira. E aí, cara, eu esperava sinceramente que tivesse uma resposta, não teve.
mandei um texto, me abri, falei, peço perdão por eu ter falado inúmeras coisas. E eu também, de repente, você nem lembra, mas eu também te perdoo por aquilo que eu passei lá. Porque foi contra o Cruzeiro, 1-0, a gente perdeu. Eu lembro uma bola que o Thiago tentou matar no peito e caiu no chão em 2008 no Mineirão. E aí deram uma falta, que não existiu falta, que ele fez 2 lances, bateu assim e tal, o juiz deu uma falta, tem um gol. Era pra gente ter empatado aquele jogo ali, eu entrei com 5 minutos que o Leandro Bonfim se machucou assim, e o Lopes falou, vai aquecer não. Entrei. Aí ele falou, Marco Ramírez. Ramírez voando. Não, mas eu joguei bem, fui bem, mas no vestiário a gente perdeu, e aí por raiva, e ele é muito competitivo, como ele falou. Ele acabou descarregando em mim ali. E eu olhei pro Lopes, aquelas coisas todas, mas aí eu acho que ele extrapolou um pouco. E ele, pra mim, cara, igual eu te falei, eu era gandula. Eu vi ele e o Edmundo. E, cara, quando eu comecei a jogar com ele sabe disso, ele me abraçou ali, ficava brincando comigo, Munjolos, porque ele também é de São Gonçalo. E aqui vive. Aí quando ele se virou nessa época, que acabou falando isso pra mim, aí depois na semana ainda pegou um pouco no meu pé, eu ia pra casa, eu chorava, cara. E aquilo ficou no meu coração durante anos. Isso não me impediu de ser quem eu sou. E pelo contrário, muitas das vezes que eu passava por dificuldade, eu lembrava, não, já passei por isso. Mas aí acabou machucando meu coração e isso fez com que eu falasse coisas que de repente não era para ser falada. Por eu conhecer Jesus, por eu conhecer a palavra. Então eu mandei essa mensagem para ele e esperava pelo menos uma resposta. Não, beleza, fica tranquilo, ponto. Porque eu encontrava com ele várias vezes, eu encontro com ele várias vezes. E minha vontade é ir lá falar com ele. Só que eu sei lá que eu vou lá e tem uma... Mas aí eu mandei essa mensagem pra ver se quebrava. Aí como eu não tive resposta, eu fui no Charla depois, aí eu fui... A raiva toda que tava ainda... Então essa mensagem que você tá falando é antiga, não é recente. Aí foi de novo e eu, explodi de novo. Porque, cara, eu falei, mandei mensagem, não, agora eu vou... Só que eu sei que eu tô errado, também, sabe? Também, não é tirando o dele também. Todo mundo tá errado na história. Mas eu, como servo de Deus, eu falei, não, tá errado. E aí, quando, cara, eu consegui falar assim, não, hoje, isso já não me faz mais... Porque quando eu passei por essa fase, eu vi que eu tava errado, isso não me faz mais... Se eu ouço falar, você mesmo tá falando de Edmundo, eu tô sorrindo, tô brincando e não tô com demagogia. Dentro de mim não existe nada. E minha vontade, sinceramente, era antes mesmo, como eu te falei, reaproximação e não precisamos de ser amigo, não precisa a gente estar junto, ser amigo. Mas, 2 vascaínos. Eu sou vascaíno também. Pode parecer que não voltei, mas vascaíno pra caramba. Sofro pra caramba quando o time não vai bem. Ficava acordando 3 horas da manhã lá fora pra assistir os jogos na Série B, porque o horário não batia. E ele também, como vascaíno que ama o Vasco. E até, acho que 2, 3 semanas atrás, pra você ver como é que as coisas estão mudadas. Antigamente eu ficava retrucando, respondendo, aí os meninos lá no CT me chamaram, falaram, aqui, Souto, Edmundo falou de você aí. Eu falei, o que foi? Falou que dependesse dele você não vinha. Hoje eu entendo que é uma opção normal, pô. Qual é o problema? O cara é um influencer, ou é um comentarista. E amanhã depois você pode chegar aí bem e falar, que bom, calou meu irmão, tá jogando não, bem. Então, e isso acontece inúmeras vezes. E aí, antigamente, se tivesse acontecido isso, eu ia direto pro Instagram. Que eu ia falar uma opção de coisa, porque o coração tava cheio de raiva. E a gente só dá, Dieguinho, aquilo que a gente tem. Não tem como. A gente só consegue transferir. Hoje eu entendo, de repente, se ele fez aquilo, ele foi ferido. Ninguém fere por nada. De repente você feriu porque você foi a vida toda ferida. De repente você feriu porque um dia você já sofreu isso. E depois de muitos anos eu comecei a entender e falei, não, amém, cara. Então, beleza. Então, se aconteceu isso, passou, beleza. Hoje em dia, a gente fala, comenta. E sinceramente, meu desejo era um dia poder estar com ele e falar, desculpa se eu falei. Porque eu falei também coisas pesadas dele depois, porque eu estava machucado, sabe? E eu sei que isso não é legal, não deveria. Eu, como servo de Deus, sobretudo. Então... Edmundo, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Torço muito para que na tua vida, na tua família, você tenha, enfim, ainda mais sucesso, tenha ainda mais, seja... Porque assim, as pessoas que eu conheço sempre falam muito bem dele. As pessoas que estão junto, que estão... Então não é possível eu criar uma pessoa aqui por um momento, porque muitas das vezes a gente também cria pessoas por momentos. E todo o resto está falando ao contrário. E da mesma forma que, as pessoas quando vão falar dele, Souza é gente boa, cara, que isso? Então, eu passei por esses momentos também, eu creio que ele não deve me julgar por isso. Enfim, mas do meu lado, cara, sinceramente, eu torço muito para que Deus abençoe a vida dele. Se um dia eu voltar pro Vasco, vou até tirar uma foto lá no CT, tem uma foto dele, vou tirar do lado dele. Abençoa aí, tá tudo perdoado, tá tudo legal. Mas é legal a gente tocar nesse assunto para que a gente possa... Agora, ainda mais agora, a gente tá chegando numa fase
Eu, nas minhas reuniões lá, eu sempre falo muito isso, e amanhã tem reunião, eu vou falar novamente, porque ele tá chegando numa fase de Natal, né, cara? A fase de reconciliação, igual você falou, das pessoas sentarem à mesa com as suas famílias. Tem pessoas que não falam com família. Você que tá vendo aí agora, cara, vai, liga pro teu tio, tua tia, tua prima, tua avó, não sei. Se alguém te feriu, esquece aí. Passou todo mundo férias um dia, todo mundo machuca um dia. Aquela parada que você falou comigo. Então vai lá, ó, liga aí agora, como é que é pro Juninho. Juninho. Juninho é o do... Machão da Gama. Ah, então liga pro Juninho, parceiro. Fala, Juninho, olha só. Pô, e resolve as coisas porque não vale a pena, cara. A gente tá aqui de passagem. Mas eu penso assim mesmo. A gente mesmo. não vai lá e, enfim, vamos resolver tudo. Chega final do ano, todo mundo tá bem. Passar o ano novo feliz, desejando melhor coisa pros outros e a vida que segue. E aí agora, teve uma saída do Souza do Vasco, onde nas redes sociais ele chamou o Edmundo de covarde, soltou o verbo sobre um monte de problema do Vasco e dessa sua saída. E aí ele foi no Barba Podcast e mais uma vez detonou o Edmundo. O que aconteceu nesse ano? Qual foi a culpa dele? Eu vou contar desde o início. Tá. No início, se você for pegar em 2008, disputei a Copa São Paulo, saí da Copa São Paulo, fui direto pro profissional. Sim. Chegou no profissional, ali tava o Romário como treinador e jogador. Ali ele trouxe o Alfredo Sampaio, Isso. né, para ser o auxiliar dele, e comandava os treinos, porque como ele jogava também, o Alfredo comandava os treinos. E nesse meio tempo, se eu não me engano, o Eurico trouxe o Edmundo. O Edmundo chegava, era um clima horrível no vestiário. E o Edmundo chegava e o Edmundo treinava separado. O time treinava, o Edmundo chutava bola atrás do gol. Nem treinava com a gente. Só que nesse meio tempo aconteceu algo na qual o Romário queria fazer uma substituição na equipe, mais ou menos. Né? Queria colocar o Abuda para jogar. Abuda atacante. Sim. Que o Kardec não estava fazendo gol na época e tal. E queria fazer uma substituição. Só que eu acho que o Eurico bancou. Falou, não, o Kardec não pode tirar. O Alex, tem gente de fora também vendo. Deixa ele jogar. E o Romário, como você conhece, falou, não, se eu não posso mexer, então é melhor eu sair. Sim. E saiu ali. E aí o Alfredo assumiu como treinador. Só que na semana já tinha tipo um clássico contra o Flamengo. E o Edmundo não estava treinando. O Alfredo já botou o Romário para jogar, o Edmundo para jogar. E a gente perdeu aquela semifinal de 2-1, se eu não me engano. O Edmundo perdeu um pênalti. Aí depois ele começou ali já a dar entrevista falando que não estava preparado, que botaram ele ali na fogueira. Começou dali até o final do ano. Meu, a forma que ele tratava, ele chegou a agredir o Madison. Agredir mesmo? Ele nunca. O próprio Madison nunca falou isso, o Madison baixinho. No jogo contra o Sport, fora de casa, a gente já tava mal pra caramba, aquela coisa de cai, não cai, paraná. E no rachão, o Madison, ele xingava todo mundo o tempo todo. Já tava meio que desequilibrado, xingando, apelando. E, pô, os caras ficava louco com ele, assim. Maluco, o time todo louco com ele, não tinha amigo, ele ficava sozinho no vestiário num canto, sabe? E daqui a pouco, quando dava um problema, ele descarregava em todo mundo. Então, teve um episódio na qual ele xingou, o Matos não aguentou e xingou também. Falei, devolveu. Ele meio que esperou, de covardia, esperou o Matos, entramos no ônibus, passou do Matos, quando ele passou, voltou e deu aí começou a dar, aí separaram, o Antônio Lopes, Edmundo, sai, Matos, pô, ele nunca era o culpado, ele não podia ser culpado de nada, porque ele era o Edmundo, o que ele construiu, o que vão falar do Edmundo, o que a gente vai reivindicar? Nada, é engolir e ficar aqui, só que isso no clube, todo mundo sabe que isso gera um problema gigantesco dentro do elenco, e os resultados acabavam não vindo, e ele como tinha o apoio total da torcida, ele fazia o que ele queria, e aí o time foi caindo cada vez de mal a pior. Aí tem o episódio dele indo pro gol pra tentar, porque aí tudo é marketing. Vai pro gol pra tentar salvar e chora e não sei o quê, mas no dia a dia não ajudou em nada, prejudicou em muito. Se não tivesse ele, se tivesse o Moraes, que acabou saindo, porque a Força Jovem botou uma pressão lá nele, o Moraes não aguentou, que tem que aguentar também, a gente como jogador tem que aguentar pressão, né? Seja ela qual for. O Moraes pediu pra sair, foi embora e o nosso time ficou meio capenga, porque ele ajudava muito a gente. E aí quando ele foi embora, só ficou ali o Edmundo de meia e tal, e já tinha 37 anos, se eu não me engano, já não corria, mas futebol já há um tempo que você precisa correr, não é só jogar futebol. Então aquilo foi cada vez de mal a pior. O episódio comigo, as pessoas falam, mas então você não aguentava a pressão. Não é isso.
Pô, eu lembro até o jogo contra o Atlético Mineiro, no Cruzeiro. No Mineirão, eu tava na reserva, o Leandro Bonfim sentiu com 2 minutos de jogo. Começou o jogo e sentiu, o Antônio Lopes Souza, vai lá, aquecer, não deu nem pra aquecer, vem logo, entrei. Marcar aqui o Neguinho, que Neguinho era esse? Ramires. Vamos marcar o Neguinho Ramires. Não fui mal no jogo, perdemos de 1-0 num lance que criou uma polêmica danada, que saiu o gol como? O Thiago, goleiro, lembra que batia falta? Teve uma bola que chutaram, ele espalmou, deixou a bola no chão, quando o cara veio ele foi pegar. E aí o juiz deu uma falta, dizendo que não pode, que tinha que depois que ele espalmou, chutar. Enfim, foi 2 lances dentro da área, saiu um gol dessa jogada, nada a ver comigo, nada a ver com nada, não fui mal no jogo. O cara chegou no vestiário, foi direcional, não foi, falei, não, chegou pra mim, começou a me humilhar, falando, por isso que você não joga merda nenhuma, por isso que você não vai chegar em lugar nenhum, com essas palavras, vai chegar em lugar nenhum assim, e por isso que fica pedindo dinheiro emprestado, porque né, eu ganhava R$1.500. Caralho. Eu subi profissional ganhando R$1.500. E fiquei um ano todo praticamente no profissional ganhando R$1.500. Então realmente, quando o Vasco atrasava, eu tinha algumas dificuldades, entendeu? E beleza, chorei no vestiário, chorei no ônibus, ele ficou no BH mesmo, ele não voltou pro Rio com a gente. E aí no ônibus mesmo os caras via que ele não tava lá, via todo mundo lá atrás, veio o Jean Tchotchomeri, que a gente chamava, jogou no Flamengo. Sim. Jean, o Leandro Amaral, o Moraes, que tava jogando ainda na época, os caras não dá ideia pra ele não, tá, porra, é maluco, não sei o quê. Mas ninguém tinha coragem de falar com ele, porque, bom, era pedir pra arrumar um problema na vida. Então os caras me não dá ideia não, cara, não tem nada a ver contigo, isso aí tá meio descontrolado, não sei o quê. Então assim, não é somente chegar e cobrar, porra, vamos correr, vocês precisam correr. Naquela semana, ele ficou a semana toda. Eu lembro até hoje que tinha um bobinho assim, aquele negócio de dupla, um ficar jogando com o outro. Tava eu e Kardec, 2 duplas depois, era ele e Moraes, assim, Moraes. E aí, Imundo, chamava ele de Imundo, né? E aí, Imundo, o que você vai fazer agora que vai parar? Que já tava, que realmente ele parou depois disso. Vai fazer o quê? Não sei o quê, Paraná, depois de parar, vai virar empresário. Eu virar empresário, pegar uma desgraça igual aquela dali, tipo, apontando pra mim, eu mato, não sei o quê. E eu, mano, que esse cara já tinha passado o episódio de lá e os caras ficavam no meu pé, mano. Mas eu entendo, sabe o que é? Hoje eu sou um ser humano, graças a Deus, que eu conheço muito a palavra de Deus, eu entendo o mundo espiritual, eu entendo de muitas coisas que eu não entendia antes. Então aquilo ali era muito demônio na vida do homem. E queria me perseguir, queria me matar de fato para que eu não virasse e me tornasse o que eu me tornei hoje. Que tem muita gente que ele conseguiu fazer isso. Inclusive não, lá no Vasco? Lá no Vasco. Não conseguiu. Tinha amigo meu que hoje é preparador físico, que eu ajudei ele a se tornar um preparador físico, era atleta, jogava de lateral esquerdo, Edu Pina. Preferia descer pro Júnior. Com as ofensas que o nosso amigo fazia dos caras, os caras, não, fica aí nada, prefiro ficar com o Júnior. Então, assim, matou muita gente, cara. E aí, porra, porque o cara é o que é, precisa fazer essas coisas. Pô, eu não vejo vamos lá, vamos citar um exemplo de atletas que, pô, o Ricardo Oliveira, que uns caras, ao invés de matar, pô, promove as pessoas. Sim. Tenta, sabe, em números, Kaká, joguei com o Kaká lá no São Paulo. Pô, o Kaká já estava também no final de carreira. Pô, nunca vi o Kaká, pelo contrário, tenta levantar, promover os moleques. Vamos, cara, e tal. E mesmo que tiver que dar dura, dá uma dura. Vambora, meu irmão, tem que ser potencial, vambora, acorda. Mas é diferente. Mas o cara não, o cara é um desequilibrado e enfim, no meu ponto de vista, ajudou demais. No meio do ano, em agosto, eu quebrei o 5º metataço contra o São Paulo no Morumbi. Tomamos de 4-0. 2 gols do André Lima, 2 gols do Rogério Ceni. Uhum. Eu quebrei o 5º metataço ali. E depois eu só fiquei tratando, não voltei mais. Isso aí foi em agosto, setembro. O Vasco caiu em dezembro. E eu vi tudo aquilo de fora. Era triste, porque eu sabia da potencial que o elenco tinha, não era elenco para cair. Uhum. Mas eu vendo o dia a dia do clube ali, pô, era fato que... E foi a primeira vez do clube. Tinha a questão política, que também atrapalhou muito no meio. Já para final do ano, assim, teve a questão da mudança do Eurico. Foi a primeira vez que o Eurico saiu da presidência, de fato, do Vasco ali E o Roberto assumiu. Então o Roberto pegou muita coisa ali também que, cara, é difícil. Você é atleta de futebol, daqui a pouco você vira um dirigente e tem muita coisa para controlar, e você pega um clube que teve muitos problemas financeiros nos últimos anos.
E aí ele tentou manejar problema político, a oposição, tudo ajudou para que o Vasco caísse naquele ano, inclusive dentro de campo, como eu falo, e cravo que ele ajudou muito. Caramba, cara. Pesado o ambiente. Pesado. E aí isso aí eu vou resumir, porque se eu contar tudo, a gente não sai daqui hoje. Pode contar. Não. Caraca, mano. Mas realmente as pessoas não entendem quanto que o ambiente pode ajudar e quanto que pode atrapalhar, né, cara? Um clube de futebol tem que ter muita coisa funcionando para no final você levantar um título, cara. Não é de uma hora para outra que acontece. Tem que ter muita coisa funcionando. E da mesma forma, quando as coisas... E o torcedor, infelizmente, não tem esse entendimento. Por não conviver, ele não tem culpa, não. Porque ele não tem obrigação de saber. Ele é torcedor. Ele não tá lá dentro vivenciando o que tá acontecendo. Sim. Mas o ambiente é 70% no time de futebol. Se você não tem ambiente, as coisas no campo não acontecem. Verdade. As coisas no campo não acontecem. A bola bate na trave e sai. Enfim, tudo dá errado. Naquele ano, chegamos com... Como que um time chega na semifinal da Copa do Brasil e cai? Não tem condições. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil contra o Sport, com total condição de vencer, ganhamos de 2-0 em casa, perdemos fora de 2-0, ganhamos de 2-0 em casa, contra o Sport também. Quem foi lá bater o pênalti abençoado que todo mundo fez. E aí, quem foi lá perder? Ninguém coloca a culpa. Se fosse eu, mataria. Se fosse o Pablo, lateral direito, mataria. Se fosse o Alex... Mas aí foi lá, o Ed foi lá, bateu, pum, pra fora, acabou. Saímos da Copa do Brasil e o Corinthians acabou sendo campeão em cima do Sport, sendo que a gente tinha total condições de pegar o Corinthians na final e ganhar uma Copa do Brasil em 2008 com aquele elenco. Aí como é que a gente cai? Não tem condições. Então o ambiente atrapalhava muito mesmo. Mas aí, nessa história, quem você acha que tá com razão e de que lado você tá? Comenta aí, quero saber a sua opinião.